A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um trimestre. E a lição de hoje é a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Os irmãos, deem uma lida nesse texto para que possamos nos basear na lição de hoje, tá bom? Vamos lá. Os tópicos, são 3 tópicos aqui nessa lição. Tópico 1, o nascimento do novo homem. 2, a justificação do novo homem. E 3, a santificação do novo homem. Vamos lá. O nascimento do novo homem. Bom, quando Nicodemos foi ter com Jesus para falar com ele de noite, Jesus disse para Nicodemos, como diz no texto da leitura bíblica em classe, que é necessário que o homem nasça de novo para poder ver o reino dos céus. Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer com nascer de novo. E quando Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito, ele não entendeu. E ele perguntou: pode o homem voltar à barriga da sua mãe e nascer? Aí Jesus foi e disse: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, o novo nascimento de que Jesus estava falando é, antes de tudo, espiritual. É um nascimento espiritual. O subtópico 1 diz que é nascido não do sangue nem da carne. E o 2 fala nascido de Deus. Ou seja, não é da vontade do homem esse novo nascimento. Não é a partir do homem. O homem não é capaz de por si só nascer de novo. Porque esse é um nascimento que vem de Deus, é espiritual. E esse nascimento ele é provocado pelo Espírito Santo de Deus, o que diz o subtópico 4. Por quê? Quando o homem crê em Jesus e aceita que Jesus morreu em seu lugar, o Espírito Santo vem habitar nele e gera nele uma nova natureza. Aí o homem passa a se tornar filho de Deus, porque Deus é Espírito. E os seus filhos também têm que ser de uma natureza espiritual, que é a natureza de Deus. E é assim que acontece um novo nascimento. É através do Espírito Santo de Deus. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem gerando em nós essa natureza. É uma natureza espiritual e santa. Subtópico 2, tópico 2 diz a justificação do homem. O que é a justificação? A justificação é o processo de tornar justo. E esse processo foi justamente o que o Senhor Jesus fez. Irmãos, lá em Isaías capítulo 64, no versículo 6, diz que as nossas justiças diante de Deus, antes da salvação em Cristo, são como pano de trapo sujo. Por que isso? Qualquer atitude boa que nós tomarmos, por nossa natureza pecaminosa antes da salvação de Jesus, qualquer atitude boa nossa era vista como impura por Deus, por causa da nossa natureza. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. E pela santidade de Deus, por Deus ser santo e o homem ser impuro, o homem é chamado, na palavra de Deus, de filho da ira. Por quê? Porque através de Adão entrou o pecado no mundo. Então todo ser humano, quando nasce, ele nasce com essa natureza pecaminosa, inclinada ao pecado, manchado pelo pecado, assim sendo afastado de Deus por Deus ser santo. Apesar de Deus amar a sua criatura, mas os pecados da humanidade, a natureza pecaminosa, nos separa, nos afasta de Deus. Não estávamos conciliados com o Senhor. Aí, no subtópico 2, fala da maravilhosa doutrina da justificação. E o que é essa doutrina? Partiu de o Senhor, do próprio Deus, nos reconciliar com Ele mesmo. Quando o Senhor enviou o Senhor Jesus para morrer por nós, Ele foi substituto, o inocente pagando pelos culpados. Então, nós, quando aceitamos que esse sacrifício de Jesus, que Ele foi feito por nós, quando nós aceitamos e cremos e nos convertemos, então, o nosso estado jurídico, ou seja, de culpado, passa a ser de justo.
Nós agora somos vistos como justos diante de Deus. Apesar de termos essa natureza pecaminosa, mas quando Jesus pagou por nós a nossa dívida, tornamos-nos justos diante de Deus quando nós cremos e nós nos entregamos ao Senhor Jesus e aceitamos o seu sacrifício substitutivo, aquele que ele fez na cruz por nós. Passamos a ser justos. E isso é pela graça de Deus, ou seja, não proveio de nós, não foi de nós que partiu essa salvação, porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso, ou seja, a salvação, não vem de vós, não é por alguma coisa que nós fazemos, por uma boa atitude, até porque quando nós não aceitamos a Jesus ainda, as nossas boas atitudes são como um pano de trapo, mas quando nós nos tornamos justos, devemos ter boas atitudes e bom comportamento diante de Deus, porque nós passamos a ser justos. Então, se a salvação é pela graça, então eu posso continuar pecando, já que a salvação é pela graça, então não importa quantos pecados eu tenho, porque Jesus morreu por mim. Essa é verdade? Não. O Senhor nos salvou e nos tornou também santos. Aí entra o tópico 2. A santificação do novo homem. A santificação ela é tanto algo que acontece de imediato, como um processo que nós temos que seguir. Ao aceitar Jesus e sermos justificados e nos tornarmos justos diante de Deus, Deus nos chama também de santos, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2. Nós somos chamados de santos. Por que o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado, quer dizer exclusivo. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos exclusividade de Deus. Nós somos santos. E por sermos santos, nós devemos desenvolver essa santificação. Por isso, a santificação é tão importante para a nossa salvação. Porque ao nos santificarmos, estamos evitando de ir pelo caminho da morte espiritual e do abandono da fé. Portanto, quando você se santificar, quando você procurar fazer o que é puro diante de Deus, você está fazendo isso porque o próprio Deus te deu condições de fazer isso através da natureza espiritual que o Espírito de Deus gera em você, gera em mim, quando nós aceitamos a Jesus. Então é isso, meus irmãos. Essa é a lição de número 13. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Lembrando sempre, meus irmãos, que quando Jesus diz para Nicodemos que o nascimento espiritual é como o vento ele sopra. A gente não consegue ver o vento, mas a gente sabe que ele está ali porque ele faz barulho. Assim é o nascimento espiritual, a nova natureza. Porque isso é algo interno, nasce lá de dentro, provocado pelo Espírito Santo. E isso que é invisível, esse nascimento espiritual que é do Espírito, é invisível, ele transparece nas nossas ações. Portanto, o que nós fazemos, a nossa santificação, ela deve ser um produto daquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós. Amém? Então, saiba disso, que a árvore ela só é conhecida pelos seus frutos. São os frutos que dizem se nós seguimos a natureza espiritual ou a natureza carnal. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor e que nas próximas lições, no próximo trimestre, nós nos veremos. E se Deus quiser, essa próxima lição desse próximo trimestre vai ser lá na igreja, tá? Para nos vermos novamente. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Paz do Senhor.